Como superar o fim de um relacionamento? Desejo incessante de ajudar os outros e não ajudar a si mesma. Dependência emocional sob a ótica da visão sistêmica. Insegurança. Sentir-se filha e não esposa do próprio marido. Entre outras, tem várias, tem uma lista aqui de sugestões que vocês me deixaram na caixinha dessa semana. Então eu vou tentar falar sobre todas. Eu listei aqui 15, tiveram mais, mas eu separei 15 aqui pra gente poder tentar falar dentro desse espaço de tempo da nossa live. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos a essa primeira live do nosso Despertar Sistêmico aqui no Instagram, nesse ano de 2023. Deixa eu ver quem é que tá ao vivo aqui comigo. Já estavam a postos. Selma, bom dia. Ixi, tem um monte de gente que já estava aqui preparada para nossa primeira live. Vocês perceberam que mudou, né? O horário, vocês sugeriram que a live acontecesse das 7h30 às 8, ao invés das 7 às 7h30. Então, aqui estamos fazendo essa experiência agora de começar a live um pouquinho mais tarde, tá? Então, gente, dentro dessas sugestões, eu percebi alguns temas recorrentes. Bom dia, Carol, Cássia, Deia, outra Carol, Gleide. Muito bom ver vocês aqui. Em algum momento dessa live de hoje, eu vou compartilhar uma surpresa para vocês, mas é só para quem estiver ao vivo, porque eu vou compartilhar aqui, na mensagem, não vai ser falando, então não vai ficar gravado, tá bom? Então fica aqui nessa live até o final para você receber essa surpresa que é um presente. Já comecei 2023 dando presente para vocês, hein? Então vamos lá. Oi, Josi, bom dia. Isabela, querida, bom dia. Então vamos lá. O primeiro item da lista que eu falei foi como superar o fim de um relacionamento. E aí teve uma outra sugestão ligada a relacionamento de casal, que é sentir-se filha e não esposa do próprio marido. E tem um outro aqui falando sobre relacionamento, traições, largar ou lutar. Olha só as bombas que vocês estão jogando no meu colo. Aí tem outro aqui, dependência emocional pela ótica da visão sistêmica. E uma outra que eu achei muito interessante, como se movimentar com os homens para se abrir para um relacionamento chegar. Gente, então vou começar falando sobre essas questões de relacionamento de casal que foram bastante recorrentes. Então, deixa eu tomar aquele cafezão. Vocês já sabem que eu só acordo depois do café, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, Cris, Patrícia, ótimo. Quero saber se vocês se interessam por essas sugestões aqui que eu acabei de ler sobre relacionamento de casal. Comenta aqui se vocês se interessam por esse tema, por essas sugestões, por esses assuntos que envolvem dinâmica de casal pela visão sistêmica. Dai ou... Acho que é Dai, né? Diz que sim. Ana Rocha, Marlene Souza. Então, gente, é como eu sempre digo, relacionamento de casal é uma arte. A Selma diz que muito, a Isa também, enfim. Por que eu digo que é uma arte? Porque é algo que está em movimento constante e a gente tem que estar junto com o relacionamento em movimento, né? Ontem mesmo atendi uma moça linda, super querida, com muito conhecimento, e ela queria fazer uma constelação para saber se um relacionamento
tinha futuro para ela dar um passo de se casar, né? E eu falei para ela que constelação familiar não serve para isso. Porque o que faz um relacionamento dar certo ou não é como a gente vivencia ele na prática. Então, um relacionamento que tem muito potencial, ou seja, que as duas pessoas têm valores em comum, que essas pessoas se amam, que essas pessoas têm várias afinidades, né? Gostam dos mesmos gostos, né? Enfim, um relacionamento com tudo a favor pode chegar ao fim. Ou seja, mesmo com amor, esse relacionamento pode não se desenvolver, pode acabar. E da mesma forma, um relacionamento cheio de incompatibilidades, mas que ambos conseguem fluir nesse relacionamento, respeitando as ordens do amor. E o que são essas ordens do amor? São as leis sistêmicas que fundamentam a constelação familiar. Esse relacionamento tem chance de desenvolver uma relação mais profunda. O amor se desenvolve justamente porque ele está respeitando essas ordens que são leis naturais, não são leis inventadas, são leis naturais que foram observadas pelo Bert Hellinger nesses 40 anos aí de atuação prática, né, com as constelações familiares, e que ele percebeu que sempre que as pessoas conduziam a relação de uma determinada forma, ela dava ruim, chegava ao fim, ou então era um relacionamento que se arrastava, mas sem harmonia, cheio de dificuldades, desafios. E quando esse relacionamento era conduzido dentro dessas ordens do amor, ele se desenvolvia. E apesar dos desafios, das dificuldades, o amor se fortalecia, o vínculo se aprofundava e esse casal se fortalecia mesmo dentro da relação. Então percebe que muitas vezes a gente está buscando ferramentas mágicas, a gente está buscando que alguém nos diga algo. Só que essa resposta ninguém pode nos dar, porque tudo depende de como nós conduzimos esse relacionamento. E é por isso que eu falo tanto para vocês que não é a constelação familiar que transforma a nossa vida. Ela ajuda. O que transforma a nossa vida é no dia a dia a gente colocar esse conhecimento em prática. É no dia a dia a gente viver com essa postura sistêmica. E essa postura sistêmica só é possível se você tem o conhecimento sistêmico, se você assimila esse conhecimento de forma que ele passa a ser a sua verdade, de forma que você olhe para o mundo a partir desse olhar, a partir dessa visão, que é uma visão que ela é sistêmica, ou seja, ela não olha para os indivíduos, ela olha para tudo que esse indivíduo carrega, tudo que do qual ele faz parte. Então é uma visão mais ampla da vida. Percebe? Então, por isso, respondendo a essa primeira pergunta, né? Como se movimentar, né? Deixa eu ler aqui. Como se movimentar com os homens para se abrir para um relacionamento chegar. Então, essa é uma pergunta que eu vivenciei isso nesse último relacionamento. Porque eu já tinha experiências de relacionamentos que não deram certo. Relacionamentos em que existia amor, mas que por algo a gente não conseguia fazer a relação dar certo. Então, o que é dar certo, né? Também falo sobre isso. Tem pessoas que passam uma vida inteira juntas, nunca se largam. Só que o relacionamento não dá certo, porque elas não vivem em harmonia. Elas não puxam o melhor uma da outra e avançam juntas. Muitas vezes elas se agridem verbalmente, né? Muitas vezes elas se atacam, elas tiram força uma da outra, mas não se largam. Quantos casais vocês não conhecem que vivem assim uma vida inteira? Então isso não é dar certo. Esse dar certo que eu tô falando não tem a ver com certo e errado, tá, gente? Com esse julgamento moral. É o dar certo no sentido de
ele faz a minha vida ficar melhor, faz eu me desenvolver, faz o relacionamento se fortalecer ou o contrário? É esse dar certo que eu estou me referindo, tá? A Déia falou que esse é o caso dela. Gente, tem algumas pessoas pedindo solicitação para participar ao vivo do vídeo. E as lives funcionam dessa forma, tá? A interação de vocês é com mensagens aqui. Então, pergunta aqui, tá? Que é assim que vocês participam, interagem comigo aqui na live. Deixa eu ver o que a Rosângela tá dizendo aqui. Eu tive abandono de mãe quando nasci. Os momentos que tive com ela foi só reprovação e cara feia. Hoje eu repito alguns padrões com minha filha e sofri muito. Olha só que colocação importante da Rosângela. Muitas vezes a gente faz essa relação de causa e efeito, né? Eu já tô fugindo do tema da live, mas achei interessante ela falar isso. A gente faz essa relação de causa e efeito. Mas percebe onde é que tá o foco? A mãe. A mãe deveria ter feito diferente. Porque eu só sou assim porque ela foi assim. Ok. Só que aí quando ela traz essa outra colocação, e eu repito alguns padrões com a minha filha, ou seja, mesmo fazendo essa relação de causa e efeito, ela não consegue fazer diferente com a filha. Ela tem consciência dessa dinâmica de causa e efeito, mas ela não consegue fazer diferente com a filha. Aí eu pergunto para vocês, será que a mãe também não tem um motivo para ter sido como foi com ela? Será, Rosângela, que não aconteceu algo na vida da sua mãe que fez com que ela tivesse alguns padrões com você que não era exatamente o que você gostaria, esperava ou precisava? Então, quando a gente para de olhar só essa relação direta com a mãe, enxerga que tem muito mais além da mãe, a gente percebe que, assim como a Rosângela, a mãe conseguiu fazer o que era possível para ela. E a mãe não tinha o acesso ao conhecimento que a Rosângela está tendo. A mãe viveu numa época em que ela não tinha a abertura, talvez, para o conhecimento, como a Rosângela tá tendo. A Rosângela tá aqui, ó. Quarta-feira, 7h30 da manhã, ela tá aqui assistindo uma live porque ela quer melhorar a vida dela. Ela quer ser uma mãe melhor para a filha dela. Ela quer curar as feridas da criança dela. Então é aí, nesse ponto, que tem que estar o nosso foco. Na gente. Como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer melhor, dadas as minhas circunstâncias de vida. Essa é a minha história. Não dá para mudar a minha história. Mas com o conhecimento sistêmico, a gente pode mudar a forma de olhar para a nossa história. E é isso que eu tento ensinar para vocês. E é isso que eu tento explicar para vocês, que não é com uma constelação familiar que vocês vão fazer. Não foi com uma constelação familiar que eu fiz as mudanças que eu precisava fazer na minha vida. Foi com o conhecimento sistêmico aplicado no dia a dia e até hoje, diariamente. Fez sentido para vocês esse gancho que eu peguei aqui na fala da Rosângela? Comenta aqui. Sei que eu fugi um pouquinho do tema, mas acho que é importante porque mesmo eu falando tanto sobre isso, todos os dias tem mensagens das pessoas assim nos meus comentários. Como eu faço uma sessão com você? Eu quero fazer uma constelação com você. Gente, eu sou uma só. E atender um a um, e muitas vezes com questões que, com o conhecimento, a própria pessoa pode fazer as mudanças. Então, essa é uma mudança que eu fiz agora, nesse ano de 2023. Esse ano, o meu foco está em ensinar, em passar o conhecimento sistêmico. E com o conhecimento sistêmico, vocês vão expandir muito a visão, mudar muito a postura. E aí sim, se acharem que ainda é necessário uma sessão individual, aí isso vai ser possível. Então agora, atendimento individual, a partir de fevereiro, quando eu vou reabrir a agenda, para quem já está em processo de autoconhecimento
com a visão sistêmica no meu curso, tá? Então, agenda aberta a partir de fevereiro para as minhas alunas. Porque eu quero incentivar vocês a terem autonomia. Eu quero tornar vocês independentes de mim e de qualquer outra pessoa. Lilica, querida, sim, quando temos o conhecimento sistêmico, evidenciamos muitas coisas. E tem muitas mulheres que estão aqui, que já constelaram comigo e que me procuram de novo para uma nova constelação e eu falo, não quero vocês dependentes de mim, de que eu digo o que você deve fazer. Eu quero que você aprenda a pescar. É aquele dito popular, né? Não dê a vara, ensine o outro a pescar. E essa é a minha postura esse ano. Eu quero ensinar vocês a pescarem, para que vocês sejam donas de si. Continuando aqui. Tem muita sugestão, acho que não vai dar para falar sobre tudo isso hoje, mas nós temos aí muitas lives pela frente, né? Pra gente continuar se aprofundando nesses assuntos tão necessários. Então, só pegando um gancho aqui, que tem várias alunas da Jornada Sistêmica que estão aqui ao vivo. As alunas da primeira turma, refaçam o curso. Ele tá todo... Ele foi regravado, ele tá com muito mais material de apoio, com muito mais exemplos, muito mais qualidade. Então, refaçam o curso. Quem entrou agora na segunda turma, pega firme no curso, porque agora em janeiro nós vamos começar mentorias sistêmicas em grupo, tá? Exclusivo para as alunas. Então, nós vamos fazer essas mentorias em grupo no Zoom, tá? Então, vão ser aulas particulares, ao vivo, só para alunas da Jornada Sistêmica. E quem ainda não é aluna da Jornada Sistêmica, corre lá se inscrever, que daqui a pouco eu vou deixar uma surpresa aqui para vocês, um presente para vocês se inscreverem logo e começarem já os seus estudos para participar dessa mentoria que vai começar agora em janeiro, tá? Então fica aqui até o final dessa live para pegar o seu presente. Então vamos lá. Eu não terminei de responder ainda aquela pergunta, gente. Como se movimentar com os homens para se abrir para um relacionamento chegar? Então, como eu estava dizendo para vocês, eu já estava num momento frustrada com os meus relacionamentos, onde eu achava que eu estava fazendo o melhor, eu me achava uma boa namorada, né? E o relacionamento não se desenvolvia, sempre chegava ao fim. E o que eu descobri com o conhecimento sistêmico? Que eu violava algumas dessas leis sistêmicas e por isso o relacionamento não se desenvolvia. Eu violava principalmente pertencimento, porque eu excluía ex-parceiros. Eu violava a hierarquia, porque de certa forma eu me sentia superior e queria mudar o parceiro. Claro que na melhor das intenções, né? Porque a gente sempre quer o bem das pessoas que a gente ama, mas quando a gente quer ensinar o outro que o outro tem que fazer, dizer pro outro que ele tá errado, que ele tem que fazer assim, assado, a gente tá se colocando maior. E aí você viola essa hierarquia, porque no relacionamento de casal não tem maior e menor. Ambos são iguais. Diferentes, porém iguais em valor. E aí eu violava também, violava as 3 leis sistêmicas, né? Violava também o equilíbrio nas trocas, porque eu acabava fazendo muito mais do que o meu parceiro conseguia retribuir naquele momento. Então, quando você me pergunta aqui, como se movimentar com os homens para se abrir para um relacionamento chegar? Tendo um profundo conhecimento sobre essas leis sistêmicas e na prática do dia a dia, vivenciando essa postura. Então não consigo te dar uma resposta simples, mágica, uma fórmula, porque é o conhecimento aplicado no dia a dia que vai fazer com que você, primeiro de tudo, seja uma mulher inteira. Você precisa estar inteira, porque se falta uma parte sua,
Se você tem questões mal resolvidas lá com pai e mãe, via de regra você vai buscar num parceiro aquilo que te falta. Você vai buscar alguém para preencher um vazio em você. E muitas vezes a gente faz isso. E hoje eu percebo que meus 2 primeiros relacionamentos, eu fui com essa busca por aquilo que me faltava, eu não estava inteira. E aí quando a gente busca a coisa errada no lugar errado, o resultado também não vai ser bom, né? Então primeiro você precisa estar bem consigo mesma, inteira e com clareza do que você está buscando num relacionamento. O que você está buscando num parceiro? Ok. Então, para isso, já começa um processo de autoconhecimento, de autoestima, de amor próprio. Você precisa se conhecer profundamente e gostar muito de quem você é. Aí, você vai, por ressonância, atrair alguém nessa mesma frequência. Então, por isso, o foco tem que estar em você, não no outro. Eu vejo aí um monte de diquinhas, né? De como se comportar, de como agir para você atrair um homem. Gente, isso é tão superficial, isso não se sustenta. Fora o esforço que dá, que exige para você ser algo que você não é. Não é muito mais fácil você ser o que você é e simplesmente atrair alguém compatível com quem você é? Só que pra gente ser o que a gente é e atrair coisas boas, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Se a gente não tá bem, a gente vai atrair o quê? Tranqueira! Né? Então, é isso, o foco tem que estar na gente. Faz sentido pra vocês? Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Ana Rocha, se você ama e tem bom relacionamento, mas o parceiro é lento, é correto desacelerar para se manter ao lado dele, para manter o relacionamento? Ana, seria uma loucura da minha parte te dizer sim ou não. Eu não conheço a sua história, eu não sei. Não sei o que é ser lento para você. Então, é algo que você precisa descobrir na prática, com o conhecimento. Se a sua pergunta fosse, eu faço demais para o meu parceiro e ele de menos para mim, é correto eu diminuir o tanto que eu faço? Eu ia dizer sim, que isso tem a ver com a terceira lei sistêmica. Agora, o desacelerar, aí é complicado. Porque percebe, muitas vezes você está num processo de desenvolver, de se desenvolver, de avançar, de crescer, e aí você vai puxar o freio de mão para você acompanhar o seu parceiro que não está nesse mesmo movimento? Isso é pesado. Só que eu não sei ao que você está se referindo. E muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria no meu relacionamento atual, muitas vezes eu sou impulsiva no fazer, é um fazer, e muitas vezes eu preciso dar uma desacelerada para fazer com mais consciência, com mais presença. Então, às vezes, é importante para mim dar uma desacelerada. Então, só você pode encontrar essa resposta através do conhecimento, tá? Gente, falta só 6 minutos para acabar a nossa live e eu tô na primeira pergunta ainda, gente. É possível isso? Então, eu já vou deixar aqui para vocês agora o presente, a surpresa que tem a ver com a jornada sistêmica para quem quiser ainda pegar uma carona e entrar na mentoria que vai começar nesse mês de janeiro, tá? Quem já é aluna da jornada sistêmica, eu vou mandar mensagem para cada uma de vocês através da minha assessoria, para vocês entenderem como vai funcionar essa mentoria, tá? Mas a mentoria sistêmica é só para as alunas, gente. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham uma base já de conhecimento, tá? Oi, Aline, querida! Saudades, prima! Feliz 2023! Amanda, vai ficar salva? A live sempre fica salva, tá? Só que o presente que eu vou deixar aqui pra vocês vai ser digitado, então só quem tá ao vivo vai pegar, tá? Então vou colocar aqui, deixa eu digitar.
É a chance para quem ainda não entrou para a jornada sistêmica começar 2023, ó, comprometida com o próprio desenvolvimento pessoal. Isso tem a ver, ó, autocuidado. Falaram bastante aqui sobre autocuidado, sobre essa coisa de estar no seu lugar, né? Não deu tempo de eu falar sobre isso hoje, mas eu vou falar ainda sobre o que é esse estar no seu lugar. Isso tem a ver com você se colocar em primeiro lugar. E quando você se coloca em primeiro lugar e se permite fazer algo bom pra você, aí sim você tá ajudando o seu sistema, gente. É a maior loucura da vida. As pessoas acham que é egoísmo cuidar de si mesmo e assumir o seu lugar. E é só nesse lugar que a gente consegue ajudar os outros. Olha só, que contradição. Então, peguem aqui nos comentários. Vou até fixar. Deixa eu ver se dá pra fixar. Acho que eu nunca fiz isso aqui, hein? Fixar comentário. Pronto. Então, você que quer entrar para a jornada sistêmica e começar 2023 comprometida com você mesma, com seu desenvolvimento pessoal e ainda pegar uma carona na mentoria sistêmica que vai começar agora em janeiro, só para as alunas, digita esse cupom lá no meu site, entra lá, www.brunarodrigues.com.br, clica lá na jornada sistêmica e colocando esse cupom você vai ter um desconto, vale só até dia 5 esse cupom, tá? Então aproveita esse cupom de desconto que tá aqui nos comentários, não vou falar porque não vai ficar salvo, é só para quem tá ao vivo, e entra para a jornada sistêmica, começa os seus estudos e a gente vai se aprofundar ainda mais com aulas ao vivo exclusivas para as alunas, tá? Deixa eu ver aqui quanto tempo falta, 3 minutos. Gente, outro tema que foi muito recorrente ainda aqui na esfera dos relacionamentos é a dependência emocional. Então, a dependência emocional, ela tem tudo a ver com isso que eu estava dizendo até agora há pouco. A gente estar buscando a coisa errada no lugar errado. E aí, tem muitas pessoas que quando o relacionamento chega ao fim, parece que elas vão morrer. Parece que elas precisam daquele relacionamento para elas serem alguém. Se aquele relacionamento chega ao fim, é como se ela não fosse mais ninguém, não fosse nada. E aí ela sofre absurdamente, porque é como se ela realmente fosse morrer. E o que isso parece? Na verdade, o que isso é? A postura da criança. Porque a criança, sim, se ela não tiver um adulto para cuidar dela, ela não consegue sobreviver. Então percebe que a dependência emocional tem a ver com essa postura da criança. E quando eu digo postura da criança, gente, não é uma crítica. Essa pessoa, por algum motivo, ela ficou presa, ela ficou estacionada, ela ficou paralisada no momento da infância e não conseguiu se desenvolver emocionalmente. Então ela fica adulta, ela estuda, ela trabalha, mas emocionalmente ela ficou paralisada em algum ponto da infância. E por isso, a única forma de você curar a dependência emocional é curando essa criança ferida, para que você possa sair desse ponto que você ficou paralisada e se desenvolver também emocionalmente. Porque somente adultos, emocionalmente adultos, conseguem se relacionar como adultos. A Rosângela disse, dependência emocional é a nossa infantilidade estacionada. Muito boa colocação, sintetizou aqui a minha fala. Então, por isso, a chave para a cura da dependência emocional está novamente onde? Respondam aqui para a gente fechar essa live. Como é que eu posso curar a dependência emocional?
Então, somente curando essa criança ferida. E é através do autoconhecimento. Você precisa se conhecer profundamente. E eu ensino como você faz isso através do autoconhecimento. Isabela, no conhecimento sistêmico. Rosângela, no crescimento. Curando a criança ferida. Jaqueline, isso. Tem vários caminhos. O caminho que eu compartilho, que eu ensino para vocês, é o caminho que funcionou para mim. Que funciona para mim, porque é um constante aprender. Quem viu meus stories ontem, eu acabei de comprar mais 3 livros, porque eu sou fascinada por esse conhecimento. E eu sei que sempre tem algo mais que eu preciso aprender. Eu nunca acho que eu sei o suficiente. Mazotti Beatriz, através da constelação. A constelação pode te ajudar a entender alguns pontos, mas o que vai transformar a sua vida, Beatriz, é aplicar o conhecimento sistêmico. O que eu tenho percebido nos atendimentos individuais, e até por isso eu tomei a decisão de mudar o meu posicionamento. Pessoas que já constelaram, quando você abre o campo, elas estão no mesmo lugar. Percebe? A constelação mostra, olha, Beatriz, você está fora do seu lugar. Aí a gente faz um movimento para você assumir o seu lugar, só que na prática do dia a dia, você volta para o lugar errado. Porque você não sabe como fazer diferente. Na prática. E é isso que eu ensino para vocês. Como fazer diferente na prática. E é isso que nós vamos fazer na mentoria. Vocês vão me trazer desafios reais, dificuldades reais que vocês enfrentam, mesmo tendo conhecimento sistêmico. E aí nós vamos juntas encontrar caminhos de solução. Quem está acompanhando o meu diário sistêmico lá no Telegram, está percebendo. Isso, Beatriz, como é difícil. E vai ser um processo até o final. E nesse processo a gente tem que estar o mais consciente possível dos nossos padrões, das nossas emoções. Porque agora nós somos adultos, e nós podemos fazer diferente. Então, se você, assim como eu, acredita que esse é o caminho, eu te convido a entrar para a Jornada Sistêmica. Pega esse cupom aqui que está fixado nas mensagens. Você vai ter um desconto especial, válido só até dia 5. E agora em janeiro a gente começa as nossas mentorias ao vivo pelo Zoom, só para alunas que já percorreram aí o caminho do conhecimento sistêmico, tá? Para que a gente possa avançar, ir além, tá? Deixa eu ver aqui o que foi que disseram. Gente, enquanto não entendermos o quanto somos capazes de quebrar esses grilhões que nos estacionam, perecemos. Amei sua live, obrigada. Obrigada, Rosângela, é exatamente isso que você disse. Então, a gente tem 2 caminhos. Os 2 são difíceis. Um caminho é o caminho do ai, como a vida é ruim, como tudo é difícil, como, nossa, coitada de mim, não consigo fazer nada, não consigo mudar, eu não consigo estudar, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Ou você tem a opção de falar, não, eu vou transformar a minha realidade. Eu posso fazer diferente. Isso tem um custo. Tempo, dinheiro, dedicação, comprometimento. É difícil também. Só que um caminho te leva a ficar cada vez pior, cada vez mais vítima, fraca, e o outro caminho te leva a se desenvolver, a se fortalecer e a avançar. E sabe o que é melhor desse caminho? Que você ainda inspira outras pessoas, influencia positivamente outras pessoas e ajuda outras pessoas indiretamente. Então, se você, assim como eu, escolhe esse caminho, que também não é fácil, nenhum dos 2 é fácil, vem comigo para a Jornada Sistêmica e vamos juntas fazer um 2023 muito melhor. Combinado? Obrigada, Simone.
ricamente sua live. Parabéns, lindona. Obrigada. Feliz porque vocês estiveram aqui engajadas. E quarta-feira que vem, 7h30 da manhã, eu tô aqui novamente. Um beijo. Ótimo restinho de semana pra vocês. Até quarta.